um amém e meio. Mas é bom estar aqui. Tivemos um dia com algumas atividades, não tivemos a oportunidade de estar aqui na parte da manhã. Tivemos um problema em relação ao nosso carro, então ficou um pouco mais difícil o deslocamento. E na parte da tarde eu vim mais cedo, porque eu tinha uma prova a fazer lá no Templo Central e ficaria difícil para a Elaine vir na sequência sozinha com os meninos de ônibus, que não é só ônibus, é ônibus e metrô. Então, por essa razão, ela não está aqui. Mas nós estamos felizes por esta oportunidade de glorificar o nosso Deus e de bendizer o seu nome. Eu gostaria de, nessa noite, meus irmãos, compartilhar convosco uma palavra, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 8, versículo 16. Nós vamos ler estes dois textos que nos foram propostos e sugeridos pelos jovens. Os irmãos sabem que desde o início do ano os jovens têm falado sobre o Espírito Santo em seus cultos. E hoje não será diferente. Alinhado com o propósito deles, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 8, versículo 16. Amém, meus irmãos? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13 também. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, vamos ler também este texto. Versículos 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, mais uma vez em oração, nós estamos diante de Ti. Te louvamos pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, glorificando o Teu nome e, a partir deste momento, ouvindo Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Deus, que fale fortemente ao nosso coração, porque a palavra é Tua, a semente é boa. E que o solo do nosso coração, ao receber esta semente, possa dar a esta semente condições de gerar muitos frutos para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse antes de ler os dois textos, os jovens, desde o início do ano, se propuseram a, em todos os cultos liderados por eles, trazer uma temática que envolve a questão da pessoa do Espírito Santo. E coube a mim falar a respeito do Espírito Santo e os filhos de Deus. É claro que o ministério do Espírito Santo junto aos crentes é amplo. E por esta razão a gente não pode, numa noite só, numa mensagem só, trazer todos os aspectos que estão envolvidos na relação do Espírito Santo com os crentes.
E é por essa razão que eu quero abordar nesta noite apenas uma das facetas da relação que há entre o Espírito Santo e os filhos de Deus. Eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo e a filiação. O Espírito Santo e a filiação. É do conhecimento de todos nós que o Espírito Santo nos foi dado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. E que o seu ministério junto aos crentes é imprescindível. Ou até mesmo nós poderíamos dizer de outra forma, essencial. É necessário nós sabermos, reiterarmos, que o Espírito Santo não é uma força, não é uma abstração, um devaneio. O Espírito Santo não é uma energia despersonalizada. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, o Espírito Santo demonstra atributos pessoais. Eu poderia mencionar aqui, a título introdutório, o fato dele ter vontade, o fato dele ter personalidade, o fato da Bíblia colocar um pronome masculino para tratá-lo, o Espírito, o fato dele falar, dele ouvir, o fato dele se entristecer, o fato dele ter ciúmes, o fato dele ter a capacidade de convencer, guiar, ensinar na verdade e tantas outras coisas. São fatos, são atitudes que demonstram, sim, que o Espírito Santo é uma pessoa. É o Espírito Santo que age com poder por meio da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, trazendo o devido convencimento ao coração do homem. O apóstolo João nos diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tendo convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo o ajuda a encontrar arrependimento e, posteriormente, o faz receber Jesus Cristo por meio da fé. É o Espírito Santo que, a partir desta hora, ou seja, a partir do momento que o homem convencido e arrependido recebe Jesus por meio da fé, que ele entra em ação para garantir que esse homem que creu se torne efetivamente um filho de Deus. E é nesse ponto que eu quero me ater hoje. Nós falaremos, como eu disse, acerca do ministério do Espírito Santo em relação à filiação daquele que recebe a Jesus por meio da fé. E o meu intuito é mostrá-los, por meio da palavra de Deus, como o Espírito Santo está no processo do início ao fim. Vejamos, então, algumas verdades a respeito da filiação e que envolvem a pessoa do Espírito Santo. A primeira verdade é a de que o Espírito Santo só inicia o processo da filiação na conversão. Repito, o Espírito Santo só dá início ao processo da filiação quando há conversão. O que eu quero dizer com isso, creio que está claro aos irmãos. Não há a menor possibilidade de filiação antes do arrependimento e da fé que culminam na conversão. Antes de se arrepender dos seus pecados e crer corretamente em Jesus Cristo, recebendo-o, o homem não pode ser tido como filho de Deus. Então, Filipe, você está dizendo que é errado
o que as pessoas dizem, que todo mundo é filho de Deus? Sim, eu estou dizendo que é errado afirmar que todo homem é filho de Deus. E eu vou além. A palavra de Deus é quem diz que está errado dizer que todo homem é filho de Deus. Antes de se arrepender dos seus pecados, de crer em Jesus Cristo e se converter, a Bíblia diz que o homem é filho da desobediência. A Bíblia diz que o homem é filho da ira. Ele só passa a ser filho de Deus quando crê em Jesus Cristo e recebe a ação poderosa do Espírito Santo. O texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que foi o texto que eu li a princípio, nos diz com todas as letras que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, olhe com atenção para esta expressão do evangelista João. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se o direito de se tornarem filhos de Deus lhes foi dado, logo é lógico que esse direito não existia antes. E outro detalhe, se tiveram de se tornar filhos de Deus, é porque antes não eram filhos. Outra verdade que nós temos inclusa neste texto, de João capítulo 1, versículos 11 e 12, é de que o receber a Jesus Cristo equivale ao crer nele. Receber a Jesus Cristo equivale ao crer nele. É assim que o homem recebe Jesus Cristo. Voltando ao texto, nós lemos: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então o homem passa a ser filho de Deus quando crê em Jesus Cristo de todo o coração. Quando o homem recebe a Jesus Cristo, crendo integralmente na sua obra expiatória, na cruz, na sua obra vicária, redentora, na cruz do Calvário, então este homem alcança, num primeiro momento, o direito de se tornar filho de Deus. E é ao alcançar este direito por meio da fé em Jesus Cristo que o Espírito Santo agora passa a operar no homem convertido, que creu em Jesus Cristo, para que, tendo recebido o direito, agora se torne filho efetivo de Deus. E como? Esta é a pergunta que flui do raciocínio que estamos criando. E como esta filiação é efetivamente operada? E a resposta está no segundo ponto. O Espírito Santo efetiva a filiação por meio da regeneração. O primeiro ponto, a título de lembrar os irmãos, é que o Espírito Santo só dá início à obra da filiação quando há conversão, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Estes dois procedimentos dão o start para que o Espírito primeiro dê ao homem o direito de se tornar e depois o torne efetivamente filho de Deus. E o meio pelo qual o Espírito Santo torna o homem converso filho é o meio da regeneração. A regeneração é o processo, repito, processo pelo qual o homem que se arrependeu, creu em Jesus Cristo, se converteu, recebeu o direito de se tornar filho de Deus, agora efetivamente se torna filho de Deus. A regeneração é, então, meus irmãos, um processo inerente à filiação. E quando eu digo que
A regeneração é um processo inerente ao da filiação, significa que não é possível conceber a ideia de um filho que não foi regenerado. As duas coisas estão intimamente conectadas, estão integradas. Aqueles que efetivamente se tornaram filhos de Deus foram pelo Espírito primeiro regenerados, porque a regeneração é o processo por meio do qual aquele que não era filho se torna filho de Deus. O que significa a palavra regenerar para dar a ideia da dimensão daquilo que estamos falando? Regenerar é gerar de novo. E eu encontrei no dicionário Strong uma outra definição para regenerar, que eu creio que corrobora com essa primeira, que é a de gerar de novo. Ele traduz a questão do gerar na Bíblia, ou do regenerar, melhor dizendo, na Bíblia, porque são vários termos utilizados para a regeneração. Mas ele coloca um dos significados como sendo o de recriar. O de trazer de volta ao estado primitivo. E esta palavra na Bíblia é utilizada como sinônima do novo nascimento. Regeneração, novo nascimento, são duas coisas exatamente idênticas. E Jesus expôs pelo menos 4 verdades a respeito da doutrina do novo nascimento numa conversa que ele teve com Nicodemos, um fariseu, um homem que tinha autoridade entre os judeus. João capítulo 3, versículos 1 a 21, ele tem essa conversa com Nicodemos. Eu quero apenas passar por essas verdades, porque o intuito não é focar estritamente nelas. A primeira verdade que Jesus revela a Nicodemos sobre o novo nascimento é de que o novo nascimento é imprescindível para quem deseja ver o reino de Deus. O homem não pode ver o reino de Deus a menos que seja regenerado ou nasça de novo. Esta constituição pecaminosa não pode entrar no céu. O estilo de vida pecaminoso não se adequa ao padrão do céu. E é por essa razão que Deus tem de operar na vida de cada um de nós, os crentes, uma obra de adequação que começa pela regeneração, avança e culmina pela santificação. Nós não estamos adequados ao céu. Os irmãos conseguem entender isso? Naturalmente falando, o homem não está adequado ao céu, mas Deus, por meio do seu Espírito, a partir do momento que esse homem se arrepende e se converte a Ele, o Espírito Santo, então, começa uma obra de adequação, de restauração, de geração nova, de recriação, para que este homem inadequado possa estar adequado para estar junto de Deus. A segunda verdade é que o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo, é do Espírito Santo esta obra. E ele opera a regeneração do homem por meio da palavra que Jesus chama de água. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro fala sobre a palavra de Deus como a semente imperecível por meio da qual nós fomos regenerados. Veja o que este texto diz. 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A terceira verdade é de que a natureza do novo nascimento é espiritual e não carnal. João já havia dito isso no Evangelho, no texto que lemos, capítulo 1 de João, versículo 13. Ele já havia dito, e segundo ele, os que nasceram de Deus. Qual é o nascimento que é de Deus? É o nascimento operado pelo Espírito Santo. Os que nasceram de Deus não nasceram de descendência natural,
nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Quarta e última verdade é que a ação do Espírito Santo é quem opera o novo nascimento no homem. E esta ação é imprevisível e invisível como a ação de um vento. Queridos irmãos, ao passar pela regeneração, ao nascer de fato, de novo, para ser outro homem, para viver outra vida, para ter outro relacionamento com Deus, o homem se torna então uma nova criatura. Paulo fala sobre isso, que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, e que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aquele que foi regenerado, aquele que passou pelo processo do novo nascimento, ele passa a ser um novo homem, uma nova mulher. A sua roupagem, ela é substituída. Ele deixa de vestir aqueles trapos típicos do velho homem e se reveste das vestes da justiça provida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se torna uma outra pessoa. É como diz Paulo, se roubava e foi regenerado, não rouba mais. Se mentia e foi regenerado, não mente mais. Se prostituía e foi regenerado, não se prostitui mais. Se vivia na homossexualidade e foi regenerado, já não vive mais na homossexualidade. Se vivia no pecado, foi regenerado, já não vive mais na prática contumaz do pecado, porque agora é nova criatura. Aquele que é verdadeiramente regenerado pelo Espírito de Deus e nasce de novo, ele tem uma nova mente. Ele tem um novo procedimento. Ele tem um novo comportamento. Ele tem uma nova inclinação. Paulo diz que aqueles que estão debaixo da lei do pecado inclinam-se para as coisas da carne. Porque as coisas da carne são naturais aos que estão debaixo da lei do pecado. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus e foram por eles regenerados e nasceram de novo, eles agora não estão com uma inclinação voltada para a carne, mas para Deus, mas para o Espírito. Depois de regenerado, este homem agora, que estava desalinhado com Deus e com sua vontade, este homem que era filho da desobediência e filho da ira de Deus, ele passa agora, por meio do novo nascimento, a ser realinhado. Ele passa a estar num alinhamento perfeito com Deus, com a natureza de Deus e com a vontade de Deus. O que você quer dizer com isso, Felipe? Que aquele que foi pelo Espírito regenerado, agora ele está assim alinhado com o Pai e, portanto, pode ser filho dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou vendo interrogação no rosto dos irmãos. Meu Deus, o que eu estou falando é tão importante, queridos. A obra que o Espírito Santo faz é poderosíssima. Ele nos coloca num alinhamento perfeito com o Pai. Agora nós comungamos com parte de sua natureza. Não era assim com Adão? Não comungava perfeitamente com parte da natureza de Deus, ele era a sua imagem, ele era a sua semelhança, comungando em perfeição com a natureza divina. Mas o pecado veio fazer o quê? Arranhar a imagem e a semelhança de Deus no homem, descaracterizando-o. Mas o Espírito Santo, por meio da regeneração, ele corrige os danos desse pecado. O Espírito Santo, por meio do novo nascimento, ele nos coloca num lugar onde o que foi descaracterizado pela natureza pecaminosa e pela queda e pelo pecado é corrigido por ele. Antes de servir a Jesus, as pessoas, o mundo espiritual nos olhava
e não viam semelhança entre nós e o nosso Deus. Por isso nós não éramos tidos como filhos. Mas hoje os que foram regenerados são a cara do Pai. E o diabo, quando olha para você que já foi regenerado, ele diz: eu sei de quem ele é filho. Eu sei de quem ela é filho, porque leva a imagem do seu Pai. Você pode glorificar a Deus por isso. Você olha para o Davi, ele parece muito comigo. É filho do Felipe. Você olha para o Luiz Felipe, por exemplo, é a cara do Wilson. Você diz, é filho do Wilson. Quando o mundo espiritual olha para você, o que ele diz sobre de quem você é filho? Será que dá para reconhecer? Será que dá para reconhecer? O mundo espiritual está reconhecendo de quem você é filho? De quem eu sou filho? Será que o mundo espiritual está olhando para nós e dizendo: espera aí, vamos ter cuidado, porque você é filho de Deus. Ele tem o penhor, ele tem a garantia, ele tem o Espírito Santo. Ele é resultado de uma obra regeneradora. E a regeneração, meus irmãos, é uma obra necessária a quem deseja se tornar filho de Deus. Por quê? Porque antes da regeneração, repito, antes da regeneração, o homem vive debaixo do domínio de uma lei que Paulo qualifica como sendo a lei do pecado. Romanos capítulo 7. Depois você lê, capítulo 7, 6, 7 e 8. Estude até o final do ano. Só esses 3 capítulos. Paulo fala sobre a lei do pecado e ele deixa claro que a lei do pecado é aprisionadora. A lei do pecado é aprisionadora. Por quê? Paulo explica. Porque ela está instalada nos membros do corpo do homem que ainda não é filho de Deus. E é esta lei do pecado que faz com que esse homem viva praticando aquilo que está alinhado com suas paixões pecaminosas. Então, se a presença dessa lei do pecado exerce um domínio quase que irresistível, ou eu digo irresistível sobre o homem sem Deus, se a presença dessa lei o aprisiona a esse ponto, logo está claro o que ele é. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo do erro. E o pecado, com sua lei dominante, o coloca num lugar onde ele não pode andar de cabeça erguida, mas em temor e sem privilégios. No entanto, a partir do momento que o homem, pela fé, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, e tendo recebido o Espírito Santo, o direito de se tornar filho de Deus, ao ser este homem regenerado e se tornar filho de Deus, sabe o que acontece? Esse homem é liberto da lei do pecado e ele passa a estar debaixo do domínio de outra lei que Paulo chama de a lei do Espírito da vida. Este Espírito da vida é quem livra o homem, é quem liberta o homem por meio da regeneração da lei do pecado que gera a morte. É por causa da ação deste Espírito que o homem regenerado, ele muda de inclinação, como eu disse. Deixa de se inclinar para as paixões da carne e passa a se inclinar para a vontade e para as coisas de Deus. É por meio desta ação, deste Espírito, que é Espírito de vida, que o homem sai da zona da morte e ele é restaurado por meio da regeneração ao seu estado primitivo. Ele é gerado de novo, ele é recriado para ter uma nova vida com Deus. Agora, tendo sido liberto pela ação do Espírito da vida, este homem não mais é escravo dos apetites da sua carne. Ele mudou de status. Agora ele é escravo da justiça. E é por essa razão, por ser filho de Deus, e por ser filho de Deus, o Espírito Santo clama de dentro do crente regenerado. E ele diz: Abba, Pai. Sabe o que o Espírito está dizendo quando ele diz Abba, Pai? Ele está dizendo paizinho, paizinho querido. É a forma como Jesus tratava o Pai
quando esteve aqui na terra. É papai, paizinho, pai querido. Em Gálatas 4:6, Paulo diz: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele quem? O Espírito do Filho, que é o Espírito Santo, clama: Abba, Pai. Antes do homem ser regenerado, ele não pode chamar Deus de Pai. Ele não pode dizer: Deus é o meu Pai, porque esta é uma inverdade. Não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, mas depois sim de ser regenerado pelo Espírito, ele pode se dirigir a Deus como o seu Pai, assim como Jesus se dirigiu ao Pai como seu Pai. Por ser filho de Deus, meus irmãos, agora, depois de regenerados, por sermos filhos de Deus e não mais escravos, a Bíblia diz que além de chamarmos Deus de Pai, nós podemos ter agora a garantia de que temos uma herança. Os escravos não têm herança. Os escravos não têm dignidade, não têm direitos, não têm privilégios, mas os filhos têm. E um dos privilégios que os filhos têm é acesso pleno à herança do Pai. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Romanos capítulo 8, versículo 17, ora, se somos filhos, somos também. Vejam que uma coisa é consequência da outra. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O escravo, repito, não tem direito à herança, não tem direito a nada, mas os que são filhos têm direito a tudo que é do Pai e que é do seu Filho Jesus Cristo. E se você já é filho, você deveria estar feliz com isso. Eu acho que essa palavra tinha que te empolgar. Nós não tínhamos herança, porque nós não éramos filhos. Mas hoje nós temos acesso, direito a uma grande herança, porque fomos feitos filhos. A terceira e última pergunta, que nasce também do raciocínio que nós estamos construindo, é: mas como o homem regenerado pode ter a certeza de que é filho de Deus, se não há a emissão de nenhum documento por escrito, algo como certidão de novo nascimento? Como é que você pode ter essa certeza? A resposta está nesse terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Qual é o primeiro ponto? O Espírito Santo começa o processo da filiação na conversão. O segundo, o Espírito Santo opera a filiação por meio da regeneração. E o terceiro ponto, o Espírito Santo, depois de filiar, testifica desta filiação ao espírito do crente. A certeza, irmãos, de que nós fomos filiados ao Pai pelo Espírito Santo. A garantia de que hoje nós não somos filhos da ira, nem filhos da desobediência, ou simplesmente criaturas de Deus, está no fato de que há internamente um testemunho dado pelo Espírito Santo. Aos Romanos, que foi um dos textos que lemos, no capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pessoalmente, eu prefiro a versão que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por que eu prefiro a segunda tradução? É porque essa tradução nos dá a ideia de que o Espírito confirma algo que o nosso espírito regenerado já diz a Deus. Repito, o Espírito Santo confirma algo que o nosso espírito regenerado já declara a Deus.
já diz a Deus. E eu pergunto nessa noite, o que é que o espírito do homem regenerado, do crente regenerado, está dizendo a Deus neste momento? Abba, Pai. Paizinho, papai, querido papai. O que o Espírito Santo faz é confessar a mesma verdade diante de Deus, o Pai. O próprio Espírito é quem confirma que o nosso Espírito está dizendo a Deus sobre nossa filiação condiz com a verdade. Eu não sei se é possível o espírito humano querer se dirigir a Deus como filho, não sendo filho. Sinceramente, eu não sei. Mas caso seja possível, o espírito do homem ímpio, do homem não regenerado, se dirigir a Deus como pai, eu tenho a certeza que, por outro lado, o Espírito Santo não dá testemunho disso. E por não haver o testemunho do Espírito, o pai compreende que aquele não é um de seus filhos. O seu espírito, você que já foi regenerado, está dizendo quando você dorme, acorda, levanta, trabalha, consciente ou inconscientemente, o seu espírito está se dirigindo a Deus como o seu pai, o seu paizinho, e paralelo a esse tem um outro espírito dentro de você, que faz de você o seu templo, e ele está confirmando: pai, é isso mesmo, é assim, pai, ele é de fato teu filho, e eu estou confirmando isso. É nesse sentido que Paulo está dizendo que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nosso Espírito é o ponto de contato com Deus. Eu já expliquei a diferença entre alma, corpo e Espírito. A alma, ela detém o aspecto das vontades, da personalidade. A alma se expressa por meio do corpo. O Espírito é outro padrão de comportamento. O Espírito é aquele que é responsável pelo contato espiritual, envolve questões espirituais. Quando o Espírito tem de dar testemunho da filiação, ele não se dirige ao corpo, ele não se dirige à alma, mas ele se dirige ao Espírito. Ele tanto diz ao crente: olha, você pode ter certeza de que você é filho, como diz ao pai: ele é filho, está confirmado. Entenderam as duas coisas que o Espírito Santo faz? Ele diz a você: olha, pode ficar tranquilo, você é filho de Deus. Mas ele diz também ao pai: o espírito dele, pai, está dizendo que ele é filho, e eu estou aqui para testemunhar que de fato ele é teu filho. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Antes de nós nos convertermos, havia um outro espírito em operação junto ao nosso espírito, parelho. E este espírito parelho ao nosso espírito é chamado por Paulo de o espírito da escravidão. Em Coríntios, ele é chamado de o espírito do mundo. Ele agia junto ao nosso espírito, nos colocando num lugar de servidão, num lugar de desalinhamento. Mas quando o Espírito Santo ele passou a fazer parte da nossa vida pelo fato de termos recebido Jesus, agora este Espírito já não está parelho ao nosso Espírito. Quem está parelho ao nosso Espírito, agindo, influenciando, trabalhando, falando, testemunhando, é o Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso? O Espírito da servidão foi cancelado. O Espírito do mundo foi cancelado. Agora é o Espírito Santo que age junto ao nosso espírito, junto ao espírito do crente devidamente regenerado, dizendo a ele: você pode confiar que você é filho de Deus. E pai, o que ele está dizendo no seu espírito corresponde à verdade. Ele é de fato filho de Deus. Nós que somos regenerados, irmãos, já não somos mais filhos de quem éramos. Não somos mais, como eu disse no princípio, filhos da desobediência ou filhos da ira, mas graças a Deus e graças a Jesus Cristo e graças à ação do Espírito Santo, hoje somos filhos de Deus. E é graças à ação poderosa do Espírito Santo que podemos chamar Deus de Pai. Meu Pai, Pai nosso, Paizinho. Como é que a oração do Pai Nosso começa? Não é Deus nosso que está nos céus, é Pai nosso.
nós estamos num outro nível de relacionamento com Deus. Ele é mais do que só Deus. Ele é nosso Pai. Então, quando você dobra o joelho, se você já foi regenerado, você pode dobrar confiantemente e dizer: Pai, que você é filho agora. Por termos sido filiados pela obra do Espírito Santo, dentre os privilégios que nós temos por sermos filho ou filhos de quem somos, está o privilégio de também pertencer à família de Deus. Paulo escreve sobre isso em Efésios 2, dos versículos 19 a 22. Veja o que ele diz. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Queridos, para concluirmos, falta só 3, 4 minutos. O Espírito Santo portanto, este agente divino, esta pessoa que é responsável pelo aspecto da filiação. A partir do momento que o homem é convencido pela palavra do Evangelho, posteriormente pela ação do Espírito Santo, e este homem se arrepende e recebe a Jesus Cristo por meio da fé, o Espírito Santo, primeiro, lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. E imediatamente após, este Espírito opera neste homem a filiação, a fim de torná-lo efetivamente filho de Deus. E esta obra da filiação, relembrando o nosso segundo ponto, ela é operada pelo Espírito Santo por meio do processo da regeneração, que equivale ao fazer de novo, ao recriar, ao retornar ao estado primitivo. E é por meio da regeneração que este homem é feito nova criatura, recebendo por meio da ação do Espírito Santo um DNA que é conforme o DNA de Deus. Uma natureza e uma mente agora alinhados com a vontade do Senhor. E ao ser regenerado, este homem muda de inclinação. Não está mais inclinado para as coisas da carne, mas agora, tendo sido regenerado, está inclinado para as coisas do Espírito. E, finalmente, é este mesmo Espírito que exerce o ministério, o papel de testificar ao nosso espírito, ao espírito daquele que foi regenerado, que agora ele é de fato filho de Deus. E ele confirma esta verdade diuturnamente diante do Pai. Cada vez que o nosso espírito diz, Abba, Pai, o Espírito Santo confirma. Ele tem direito de dizer isso, Senhor, porque ele é teu filho de verdade. Se você já foi regenerado, você pode glorificar a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Leve para o seu coração. Só para fechar, como é que o mundo vai saber que você é filho de Deus? Essa é uma boa pergunta. Deus sabe que você é seu filho porque tem o Espírito Santo dentro de você dando esse testemunho. Mas o mundo não vê o que o Espírito Santo está falando acerca de nós a Deus. Então, como o mundo sabe que nós somos filhos de Deus? Paulo responde, Romanos capítulo 8. Quando nós demonstramos estarmos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas como saber, que esse crente está realmente sendo guiado pelo Espírito de Deus para que eu saiba que ele é filho de Deus? Vem uma outra resposta que o próprio Jesus Cristo nos dá.
ele diz que o Espírito, o outro Consolador que seria enviado por ele e pelo Pai, nos guiaria em toda a verdade. Como é que você sabe que um crente é filho de Deus? Se ele está sendo guiado na verdade. Está vivendo na verdade ou na mentira? Se estiver vivendo na verdade, está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E se está sendo guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. É assim que as pessoas descobrem se somos filhos de Deus, avaliando se estamos andando na verdade. Amados, quarta-feira nós teremos o culto